Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui na nossa jornada Atos, hein? Atos dos Apóstolos. Estou sentado aqui nessa bateria, mas não sou baterista não, viu? Sentei aqui só para a gente poder conversar um pouquinho sobre a palavra, falar mais ainda sobre a nossa grande jornada, né? Se você pegou ontem na nossa retomada, você lembra que Paulo está apresentando aos atenienses o Deus que para eles era desconhecido, lembra? Existia um altar que tinha a inscrição ao Deus desconhecido. E aí Paulo vai falar para eles sobre esse Deus. Então estamos no livro de Atos, capítulo 17, e vamos agora para o versículo 24 em diante, que diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos devagarzinho aqui. Paulo, ele diz para os atenienses que Deus fez o mundo e tudo que nele há, o céu e a terra. Ou seja, Paulo está deixando claro que Deus, esse Deus que para eles, para os atenienses, é desconhecido, ele é o dono legítimo de tudo o que existe. E também eu posso reforçar isso para você, ainda que você creia. E se tem alguém que não crê, então eu quero falar isso para você. Deus é o dono legítimo de tudo o que existe. Não existe outro além dele. E Paulo explica para eles que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, os atenienses se vangloriavam pelos seus lindos templos, muitos deles dedicados exclusivamente a deuses. E eles se exaltavam, ficavam jubilosos por conta da grandeza dos seus templos. E aí Paulo explica, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E é a mesma coisa que eu posso te dizer hoje. Pastor, mas no caso, as igrejas, os templos, sim, são ambientes sagrados, que são usados para adoração, para cultuar a Deus, etc. Mas Deus não habita nas igrejas. As igrejas, a estrutura de alvenaria, por mais bela e estruturada que seja, ela é um ambiente para o povo de Deus se reunir, para o povo de Deus presencialmente congregar, celebrar, dançar, ouvir a palavra e adorar. E Deus se manifesta nesses lugares, sim. Mas ele não habita definitivamente em templos feitos por mãos humanas. Isso não significa que você não deva ir à igreja. Deve sim, porque a igreja, os locais de culto existiram sempre e principalmente na nova aliança, desde a fundação do cristianismo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, quase 120 pessoas, e o Espírito Santo veio. As igrejas se reuniam nas casas. Com o passar dos anos, o número de cristãos a se reunirem foi crescendo, existiu a necessidade de templos até chegarmos às estruturas que existem hoje. Então você não pode ficar em casa, online, acompanhando. Você erra se você faz isso. A Bíblia diz, abrindo um parêntese, que nós não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Muitos, eles deixam de congregar presencialmente, isso é fundamental. Mas Paulo, para poder quebrar um pouco esses paradigmas deles, essa idolatria aos templos, ele explica, Deus não habita em templos feitos por mãos. Ou seja, nós somos a habitação de Deus. Então Deus é o dono legítimo de tudo que existe e não habita em templos feitos por mãos. Você é a habitação de Deus. Olha que coisa linda. E aí no versículo 25 diz assim, ó: nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meu Deus, que coisa linda. Os atenienses transportavam os seus deuses, as suas imagens, de um lugar para o outro. Os deuses deles tinham essa necessidade de serem servidos, serem limpos, higienizados ou coisas do tipo, por mãos humanas. Paulo diz, esse Deus que é o Criador e dono legítimo de tudo, ele não precisa ser servido, transportado por mãos humanas, porque é ele mesmo que faz isso por nós. Ele dá a vida, ele dá a respiração a cada um de nós, ele dá todas as coisas. Desculpe-me, mas eu não quero um Deus para eu ter que carregá-lo. Eu quero um Deus que me carregue e me segure nos braços. Isso não é para ofender ninguém, mas isso é para abrir os nossos olhos e saber que o Deus vivo e verdadeiro é um Deus todo-poderoso, que é Ele que faz tudo por nós.
Paulo deixa claro isso para eles. No versículo 26, ó, e de um só fez toda a geração, ou seja, de Adão, toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, ó, determinando os tempos, já antes ordenados e os limites da sua habitação. Está vendo? Paulo explica para os atenienses que Deus determinou os tempos e os limites das habitações dos seres humanos. Sabe para quê? Para que as suas terras não fossem invadidas. Está vendo? Deus dá a terra para o ser humano, Deus divide para os habitantes da terra, para que as suas propriedades não sejam invadidas. Mas o ser humano passa por cima de tudo isso, né? O nome disso é transgressão, a invasão de terras alheias, sejam em guerras para tomar o país de outro povo, sejam em pequenas propriedades. Cada um tem o seu dono. As terras não são para serem invadidas. E Deus, diz a Bíblia, pôs os limites da sua habitação. Deus é contra as guerras. Deus é contra a invasão de terras, de propriedades, de nações. Isso fere, isso mata, isso derrama sangue, isso é crime. E Deus ordenou tudo isso, mas o ser humano transgride as leis de Deus. E Paulo está explicando isso para os atenienses. 27. Por que Deus fez tudo isso? Para que buscassem ao Senhor. Se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo diz que Deus criou todas as coisas. Ele criou tudo perfeito, ainda que tateando, tocando, pudessem achar. Mas como assim tateando? Paulo, em um determinado texto bíblico, ele diz assim: as coisas que se veem manifestam a glória de Deus. Ou seja, Deus criou tudo tão perfeito, tão maravilhoso, para que aquilo que nós vemos, nós possamos ver a glória de Deus naquilo. Será que você que está me acompanhando, quando você vê as belíssimas paisagens da natureza, você não consegue ver Deus nisso? Quando você vê as 4 estações do ano funcionando perfeitamente, você não consegue ver Deus nisso? Quando você consegue ver os processos da natureza, para que as plantas fiquem verdes, gerem frutos, para que os animais, eles peguem uma frutinha lá numa árvore, comam a massa da fruta e solte a semente para que ela seja replantada. A própria natureza vai plantando e replantando e recriando. Você não vê Deus nessas coisas, não? Deus nos mares, nos mistérios das profundas águas. Será que você não vê Deus nisso, não? Nas águas que descem dos céus para regar a terra, encher os rios, os mares, regar a terra, deixar tudo verde, belo e bonito. Ainda que tateando, nós pudéssemos achar as coisas que se veem manifestam a glória de Deus. Mas eles só tinham olhos para os seus templos, para as coisas criadas pelas mãos dos homens. E Paulo disse que Deus deixou tudo claro para que em tudo nós pudéssemos ver a sua glória. Como Deus, Ele é perfeito. Você não precisa ir muito longe para ver a perfeição de Deus. Se olhe no espelho, olhe o perfeito funcionamento do teu corpo. Ainda que você tenha algum problema de enfermidade, isso tem a ver com genética, ou com algum descuido seu com a alimentação, ou com o sedentarismo, mas o corpo humano tem um funcionamento perfeito. Nós precisamos ver Deus nisso também. Então Paulo diz que Deus se esforçou, em outras palavras, ele está dizendo isso, para que ainda que tateando nós pudéssemos achá-lo. E o versículo 28, ele diz assim, ó, porque nele vivemos, recebe isso aí, e nos movemos e existimos. Você vive, você se move e você existe por causa de Deus. Não tem outra razão de ser. Ainda que o teu nascimento não tenha sido planejado por teus pais, Deus permitiu que você viesse ao mundo. E nisso, Deus tem um propósito na sua vida. Acredite nisso. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Epicureus disse que nós temos uma origem divina, um filósofo grego. E Paulo usa palavras dos filósofos nativos para dizer, como também os vossos poetas dizem, né? Então Paulo tem sido muito sábio e feliz na colocação daquelas palavras, tentando de todas as formas levar os atenienses a Jesus Cristo. E é muito lindo ouvir isso, aprender com Paulo e também pedir a Deus essa sabedoria
para nós repassarmos adiante. Você é capaz, você que me ouve é capaz de, quando encerrar aqui o vídeo, você repassar adiante essa mensagem, compartilhar com 10, com 20, com 30 nas suas redes sociais. Vamos fazer isso, tá bom? Eu quero orar com você agora, agradecendo a Deus por mais um dia da jornada e pedindo a Deus esta sabedoria que vem do céu. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo por mais um dia em nossa jornada Atos dos Apóstolos. Que isso nos dê a cada dia sabedoria para conduzirmos, meu Deus, a Tua palavra e levarmos, assim como Paulo aos atenienses, levarmos em nosso tempo a Sua palavra com sabedoria e levarmos muitos a Cristo. Estamos aqui, Senhor, à Tua disposição. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo para manifestar o Teu reino nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus continue te abençoando. Esquece não de dar o like aí, viu? A jornada continua.